Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta segunda sessão das Vozes na Primavera, o ciclo de conferências sobre literatura oral, organizado pelo Centro de Estudos Ateio de Oliveira, da Universidade do Algarve. Neste ciclo, que esta é a segunda conferência, falam membros do Centro de Estudos Ateio de Oliveira. Já tivemos uma conferência na semana passada e vamos ter todas as semanas, até ao dia 28 de maio, conferências sobre literatura oral. Temos hoje o prazer de ter para nos falar a Teresinha Hernandes, que vai falar sobre sereias, porque as sereias penteiam os cabelos. E eu pediria à Teresinha, antes dela começar esta sua conferência, se pode falar um pouquinho sobre quem é ela e o que é que como é que chegou a este estudo sobre a tradição oral. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Teresinha Hernandes, eu sou advogada, eu tenho uma pós-graduação lato sensu em Direito Civil, Direito Processual Civil e Direitos da Personalidade. Os direitos da personalidade são a base dos direitos humanos. Então, quando eu iniciei as minhas pesquisas dentro do âmbito da oralidade, da literatura oral, eu sempre tive em vista esses direitos, os direitos individuais. E eu me voltei para o feminino dentro da oralidade. E agora eu estou fazendo doutorado na Unesp, em estudos literários, na linha de história literária e crítica. Então, dentro da história literária, eu tenho feito um trabalho, por assim dizer, de arqueologia literária, né, procurando fontes, inclusive na iconografia do passado. Eu tenho trabalhado bastante com achados arqueológicos, algumas questões antropológicas, e tenho me voltado agora para narrativas de povos indígenas ao redor do mundo, tendo como ponto de fuga, né, trabalhando com perspectivas, meu ponto de fuga é o feminino. Então, agora nós vamos começar a fazer perguntas, né? Que normalmente nós não nos fazemos, nós estamos habituados a determinadas imagens, mesmo por escrito, né? Certas descrições, e nós não nos perguntamos o porquê. Então, por que é importante? Porque faz parte da imagem das sereias que elas estejam penteando os cabelos. Porque a Cinderela precisa ter pés pequenos, por exemplo. Então, são perguntas que eu venho fazendo desde a minha infância, quando eu comecei a ouvir essas histórias, né, da oralidade, e agora eu tenho a oportunidade de trabalhar um pouco sobre elas. Então, eu vou compartilhar o meu PowerPoint, porque eu vou trabalhar hoje muito com a iconografia do feminino. Tá? E isso vai ter reflexos na literatura oral e também nos seus registros escritos, né? Então, são algumas fontes aqui. Entrou? Só, por favor, me avise. Sim, já está. Antes de
começar a lidar com essas imagens, né, eu gostaria de fazer um comentário, uma homenagem à professora Isabel Davi Cardigos, porque ela tem sido, desde o início dessas minhas pesquisas sobre o feminino, ela tem sido uma grande fonte de inspiração, e neste ano em que ela faz 80 anos, né, nada mais justo do que ela receber nossas homenagens. Então, eu agradeço ao Centro de Estudos Ataíde Oliveira, na pessoa do seu coordenador, o professor José Joaquim Dias Marques, e agradeço aos colegas do centro, né, são pesquisadores dedicados, muito dedicados, e isso exige dedicação, né, porque é algo disseminado no mundo inteiro. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar no ciclo Vozes na Primavera, nessa edição de 2022. Então, por que as sereias penteiam os cabelos, né? Essa imagem inicial é uma pintura do John William Waterhouse, a mermaid, é uma mermaid, né? Costuma se traduzir como uma sereia, é uma pintura de mais ou menos 1900, né, a virada do século XIX para o século XX, né, e é uma mermaid. Nós vamos hoje lidar com alguns conceitos, né, porque se em outras línguas essas figuras femininas ligadas à água ou com outras características que nós vamos ver, se elas têm nomes diferentes, então elas podem ser outros seres. Algo que, como eu disse, eu trabalho na linha de história literária e crítica, né? Então, eu tenho encontrado assim, muitos problemas com traduções, né? Então, são seres que pertencem a culturas diferentes, eles são caracterizados de maneira diferente nessas culturas, mas na hora de tradução, por vezes o tradutor tenta aproximar uma imagem, né, de algo da sua própria cultura. Então, isso acontece, por exemplo, com a palavra tenyo do japonês, é um exemplo que eu gosto muito de dar, porque eu gosto muito de mangá, anime, né? Essas coisas assim, a gente também aprecia, né? Dramas coreanos e chineses, eu gosto muito. A Tenyo é uma donzela celestial. Ela pertence aos Tenin, que são seres celestiais. É um contrassenso, porque Tenyo é traduzida como fada, né, na maioria das vezes, e Tenin, que são seres celestiais, o povo celestial, os Tenin são, o nome Tenin é traduzido como anjos, né? Então você tem fadas que pertencem ao povo dos anjos. Então nós temos esses problemas com tradução e hoje eu vou trabalhar um pouquinho com essa ideia, né, falando das sereias. Então, nós vamos ver, ao longo dessa exposição, a construção de uma imagem a partir da perspectiva androcêntrica, né, com foco no masculino. Mas eu vou mostrar um outro aspecto que, por meio de representações simbólicas do feminino, né? No caso dessas mulheres das águas, né? A representação simbólica no ambiente aquático, mas também ligado a sereias, a serpentes e aves, né? Então, uma ideia inicial, né? Costuma-se encontrar até em dicionários de símbolos, né? Que a água é um elemento feminino, né? Falando dos elementos todos, né? O ar a terra é feminina, o ar e o fogo são masculinos. Isso são concepções culturais que foram surgindo ao longo do tempo, mas não é algo genérico. A mulher relacionada com a água é algo geral. Nós vemos, pode-se dizer que em todas as culturas do mundo, porque se nós pensarmos em termos práticos, a mulher gera água. A mulher é uma fonte de água. Todas as fêmeas animais são.
por causa do líquido amniótico durante o nascimento. Então, se durante o nascimento o corpo da mulher libera água, que é o líquido amniótico, nada mais natural do que imaginar que, se o nascimento ocorreu por meio da água, a morte também é o caminho inverso. Daí nós vermos, por exemplo, em tantas culturas, né, que os mortos, né, ao ingressarem no pós-vida, né, eles têm que atravessar porções de água, rios, lagos, mares, né? O povo Sami, ou Sápmi, né, da Escandinávia, é um povo indígena, né, basicamente no norte da Suécia, mas também numa península mais ao leste, se nós olharmos o mapa de frente. O povo Sami, para o povo Sami, os mortos cruzam um rio de sangue, né? Mas, de qualquer maneira, é um rio, é um corpo de líquido, né? Então, essa ligação da mulher com a água, né, é a produção da água, né? Antes de as ciências fazerem seus estudos sobre isso, o líquido amniótico é a produção do corpo feminino. Então, a Terra toda é um grande feminino, né? Que se convencionou chamar de a grande deusa do Paleolítico, a Maria Gimbutas, de quem nós vamos falar. Eu sempre falo dela, porque ela tem um trabalho magnífico, né? Convencionou-se chamar de a grande deusa do Paleolítico, que abrange o Paleolítico superior até o Neolítico, passando pelo Mesolítico, nas regiões do globo, e, portanto, os povos que habitam essas regiões, que passaram pelo último máximo glacial, eles tiveram um período chamado Mesolítico. Então, convencionou-se chamar de grande deusa. Então, falando dessa ligação das mulheres com a água, né, partindo desse princípio, né, as serpentes estão ligadas à água também, né? Nas várias culturas, eu vou centralizar um pouco na Europa, mas existe isso na Ásia também, digamos, deuses dos rios são dragões nas culturas orientais, no Japão, Coreia, China. Na China é complicado, porque existem várias ramificações mitológicas, tem o confucionismo, o budismo, mas também as várias tradições locais, então é um sistema muito complexo, né? E costuma-se pensar, né, que a serpente está ligada à ideia de vida, né, como princípio vital, porque ela troca de pele. Não é só isso, o próprio movimento das serpentes, né, representa a geração de uma energia vital, né? E a comparação mesmo do serpentear dos rios, né? Usa-se essa imagem de que os rios serpenteiam, né? Também em comparação com o movimento das serpentes e víboras, né? E com relação às aves, nós vamos chegar lá, nós vamos fazer uma diferenciação entre as representações da vida e da morte. Hoje nós não vamos falar muito de transformações. E eu preciso mudar meu slide. Não sei se ainda está aparecendo, não? Agora já está o da Gimbutas. Tá certo. Bom, a Maria Gimbutas foi uma Mas é arqueóloga. preciso, mas é preciso alargar Ampliar, né? isto. Tá difícil.
Eu não estou conseguindo... Ah, agora foi. Eu não Agora estou está. conseguindo Agora está. mudar a tela. Agora eu não estou conseguindo mudar os slides. Enfim, a Maria Gimbutas, ela estudou a antiga Europa, né? E estudou as invasões indo-europeias, né? A teoria dela foi ridicularizada durante muito tempo pelos colegas homens, né? Até que em 2015 saíram resultados de vários testes de DNA que comprovaram que ela estava certa, né? Inclusive, o maior rival teórico dela, que é Sir Colin Renfrew, né? Ele admitiu numa conferência em 2018, isso, que ela estava certa. Então, o maior rival teórico admite isso, uma pena que ela já faleceu, né? Então, eu já falei da ideia da grande deusa como partenos, como virgem, né? Não no sentido da mulher que não teve experiência sexual, mas da mulher que o princípio feminino gerador de vida, mas que prescinde do masculino. Então, ela é autogerada, ela gerou a si mesma e a tudo que existe, e ela gera a vida por partenogênese, sem participação do masculino. Ah, agora mudou, felizmente. Então, essas imagens, né, eu tenho trabalhado bastante com a ideia do grotesco, mas a arqueóloga April Nowell, numa entrevista agora em 2022, né, ela falou também que essa ideia do grotesco, do feio, do disforme, isso é uma concepção masculina que vem do século XIX, né? Então, se alguém tiver interesse, depois eu forneço os links para essas entrevistas, né? E sempre nessas imagens, né, desde a pré-história, não se trata de mulheres reais, são representações da energia vital do princípio masculino, do princípio feminino gerador de vida. Então, elas não são representações realísticas do corpo feminino. Então, não tem nada de grotesco, de feio, se nós pensarmos em padrões de beleza atuais, né? Elas são representações de um princípio gerador de vida. Dentro dessa linha, né, traçada pela Maria Gimbutas, né, a deusa pássaro ocupa um papel essencial, e nós vamos ver que essa deusa pássaro interessa para a nossa visão das sereias homéricas, logo em seguida. A deusa pássaro, não sei se eu estou apontando com o cursor, ela é representada com seios. Então, por aqui também se vê que são representações simbólicas do feminino ligado à vida, né? Quando ela tem seios, ela é nutriz. E sendo nutriz, ela está ligada à vida. Então, normalmente são aves aquáticas, né? Porque a água está ligada à vida, né? Então, cisnes, gansos, aves normalmente aquáticas, aves migratórias, né? Que quando retornam trazem consigo a primavera. Nós vemos muito isso em narrativas ligadas à oralidade, né, de transmissão oral, né? E nós temos a princesa cisne na tradição russa, por exemplo, que é a Vassilissa a Sábia. Vassilissa a Bela é o modelo da Cinderela na tradição russa, né? A Vassilissa a Sábia, ela é a princesa cisne, né? Que aparece no conto A Princesa Rã, né, que o Afanasieff ele coletou no século XIX também. Então, essas aves aquáticas estão ligadas à vida. E as aves de rapina, e também as carniceiras, como abutres, águias, corujas, essas aves de rapina estão associadas à morte em contrapartida, né?
Uma imagem antiquíssima, né? Esse relevo, ele ainda é causa de debates entre historiadores da arte, historiadores em geral, antropólogos, arqueólogos, porque se acredita que seja uma representação da deusa Ishtar, mas outros dizem que não, que essa é a irmã de Ishtar, Ereshkigal, né? Isso no mundo assírio, sumério, né? Ela tem o nome de Ishtar e também de Inanna. As características ligadas à morte. Os pés têm garras de aves de rapina, esse tipo de esporão aqui, né? São pés de aves de rapina. As asas, fica meio difícil a gente dizer de que espécie de ave seria, mas ela está ladeada por duas corujas, que também são aves de rapina e são sombrias, têm hábitos noturnos. Mas na mão ela segura duas serpentes, que lembram a cruz, o topo da cruz ansata de Ísis também. Está ligada à vida. E ela tem uma coroa, não dá para ver muito bem nessa imagem, foi a melhor que eu consegui, mas existem outras imagens de Ishtar com a coroa de serpentes. Isso é um símbolo de poder divino, né? E ela também está apoiada em dois felinos, né? Possivelmente leões. E os felinos, eles são animais quitônicos ligados à terra. Não dá para ver muito bem, mas há embaixo uma série de Vs invertidos, ou A sem o traço horizontal. Esses Vs, segundo a Maria Guimbutas, são representações de montanhas, né? O corpo da deusa também, né? Então, isso também está ligado à terra. Então, o fato de haver aves de rapina e ela ter pés de aves de rapina faz pensar que se trata de Ereshkigal, que é a senhora do submundo, né? Em algumas versões, né, dos mitos sumérios, acadianos e assírios, ela é irmã de Ishtar. Ishtar é a luminosa, a senhora do céu, Ereshkigal é a senhora do submundo, né, do mundo dos mortos. Mas existem mitos bastante antigos registrados naquelas tabuletas em escrita cuneiforme, de que Ereshkigal recebeu o submundo quando a criação foi partilhada. Então, ela recebeu o reino dos mortos, assim como Hades, na tradição grega, recebeu o seu quinhão na partilha do mundo, né, entre os irmãos Zeus, Poseidon e Hades, né? E aí nós vamos para outras representações de aves, né, que são as sereias gregas, né, representadas com instrumentos musicais, né, e muitas dessas estátuas estão em monumentos funerários, né, o que associa as sereias à morte, e elas são mortíferas, como nós vamos ver logo no texto homérico, né. E nós imaginamos esse corpinho bonito, aqui a sereia, nessa estátua, ela tem pés palmados de ave aquática, então é uma mistura, né, entre a vida e a morte, a ave aquática e uma estátua que estaria sobre uma tumba, né, por exemplo. Mais um instrumento musical liga a sereia à música, ao canto. Tem várias versões, hoje não dá tempo de ver todas. Nessa outra representação, também parece que os pés são palmados, mas nas cerâmicas gregas nós temos representações um pouco diferentes. Eu não vejo nada de sedutor nessa imagem da sereia. Então, como é que nós chegamos naquelas
imagens, né, naquela imagem da pintura a sereia que eu mostrei no início, o primeiro slide, né, como é que se chegou àquela imagem e como se pode pensar que seja sedutora. Aí nós vamos para a Odisseia. Segundo o helenista espanhol Carlos García Gual, né, a primeira referência a sereias está na Odisseia. Eu diria, como bem me recorda sempre o professor Dias Marques, né, sobre prudência nas afirmações, eu diria que talvez seja a primeira referência escrita, talvez seja a primeira referência escrita na Grécia. Não se sabe ainda se pode ser encontrada alguma outra referência em alguma tabuleta, dentre as milhares que estão esperando tradução nos museus, né? Mas essa primeira referência que está na Odisseia, né? Ela não descreve as sereias fisicamente. Eu vou ler um pouquinho. Nos versos 38 a 54 do canto 12. Ulisses, ele é o esperto, cheio de recursos, né? Ele é a representação da inteligência cheia de meios, de soluções. Mas quem alerta Ulisses sobre o perigo das sereias é Circe, né? É uma feiticeira, é ela que diz. E, inclusive, além de aconselhar Ulisses a evitar as sereias, ela ensina para ele como fazer caso ele queira ouvir o canto das sereias. Então, às vezes não se conta, né, sobre a participação da Circe, né? Às vezes Ulisses, ele é o esperto e ele encontra uma solução para um problema, né? Mas na Odisseia está escrito isso, é a Circe que aconselha Ulisses. E é ela quem diz, encontrarás primeiro sereias. Quem quer que se aproxime delas, se fascina. O ingênuo que de perto escute o timbre de suas vozes, nunca mais terá por perto a esposa e os filhos novos, que se alegrariam com seu retorno à residência, pois sereias o encantam com a limpidez do canto, é o canto encantatório, nós vamos falar um pouco mais disso adiante. Sentam-se no prado. Aquela ideia das sereias numa rocha à beira-mar, né? Isso é uma construção posterior, né? O que o Homero diz é que elas se sentam no prado. Empilham-se ao redor os ossos de homens apodrecidos com a pele encarquilhada. Não chegues perto. Amolga a cera do cimel e fixa nas orelhas dos teus sócios. Não as ouça ninguém mais além de ti, se o queres. Te amarrem a carlinga do navio veloz, mãos e pés apertados nos calabres, reto, para que o canto das sereias te deleite. Então, a gente fez um comentário antes, agora nós lemos o trecho, chamando a atenção para a ausência de descrição física das sereias. Na continuação, nos versos 157 e 163, nessa edição que eu tenho, a edição brasileira de 2011, é Ulisses quem retrata seus companheiros, relata a seus companheiros as palavras de Circe. Né? Antes de tudo, exorta os companheiros a evitar a campina florescente, tem flores, né? E o canto das divinas sereias. Então, elas seriam imortais, são divinas. Né? Devo ouvir sozinho o tom de sua voz. Né? Então, eu grifei aqui a campina florescente e o canto das divinas sereias. E o Ulisses, relatando seu encontro com as sereias, nos versos 182 a 193, ele diz mais ou menos onde elas estão. A uma distância em que se pode ouvir o grito, notaram-nos. Cristal na voz, entoam o canto. Que aí ele vai dizer o que as sereias cantaram. Aproxima-te, Odisseu plurifamoso, glória argiva,
é a sedução pelo elogio, né? Escuta a nossa voz, a voz das duas. Então, Homero diz que são duas sereias, né? Existem muitas versões que dão as sereias como filhas da terra, em outras versões elas seriam companheiras de Perséfone quando ela foi raptada, e aí, por elas não terem feito nada para evitar o rapto, elas teriam sido transformadas em pássaros por Deméter, né, para auxiliar na busca. Então, há muitas filiações. E em textos posteriores já aumentam o número de sereias para 3, 4, quase uma band girl, né? Girls band, né? Cantando. Né? Mas o Homero, ele diz, são duas. Né? Escuta a nossa voz, a voz das duas. Em Negranal, ninguém bordeja por aqui sem auscultar o timbre-mel de nossa boca, e em Gáudio viajar ampliando sua sabença, pois conhecemos tudo que os aqueus e os troicos sofreram na ampla Ílion. Numes decidiram-no, os deuses decidiram, não há o que fazer. Quanto se dê na terra ampla e nutriz, sabemos. Então, assim, uma outra sedução é de querer saber tudo, né? Nós temos isso nas Nornas, embora sejam 3, né? Na mitologia escandinava. Wotan, Odin, ele sacrifica um olho para ter o conhecimento do presente, do passado, do futuro. Então, é sedutor ter um conhecimento tão vasto, saber de tudo o que se passa no mundo, né? Então, essa seria a sedução pela voz das sereias, porque não se faz descrição física, né, das duas. A bela voz assim ressoou, meu coração queria ouvir. Nós temos aqui na América do Sul, entre o povo guarani, é chamada de lenda etiológica, porque é a lenda do surgimento da flor de ceibo, da corticeira. Então, é a lenda de Anaí. Ela é chamada de princesa, rainha, mas são conceitos que não pertencem ao mundo indígena, aos povos indígenas. Ela era uma líder guarani, né? E ela foi capturada numa batalha, ela cantava, ela é descrita como uma índiazinha feia, mas com a voz tão doce como o aguaí. Tinha uma guarânia muito famosa nos anos 60, nos anos de 1960, né? Sobre Anaí. Então, ela é descrita como feia, mas tem a voz doce. Então, ela seria um tipo de xamã, né? Que entre os povos indígenas tem vários nomes, né? Pode ser pajé, tem diversos nomes, Tuxaua, Mate, com o povo Mapuche, né? Entre Argentina e Chile, mais ao sul. Então, ela também causava medo. Ela foi presa pelos soldados espanhóis, conseguiu fugir, ela matou o seu guarda e ela estava lutando com o soldado que foi no encalço dela, e ele atrasou a fuga de Anaí. Por isso, ela foi recapturada. E os soldados espanhóis, isso segundo relatos orais, né? Os soldados espanhóis não podiam acreditar que uma mulher fosse capaz de vencer um homem, de matar um soldado treinado, né? E então eles consideraram que era bruxaria, porque ela cantava durante as batalhas, encorajando os guerreiros guaranis, né? Então resolveram queimá-la como bruxa, né? E segundo os relatos orais, ela começou a cantar, né? Quando as chamas começaram a se espalhar. Isso poderia ser uma maneira de entrar em transe, né? Por isso eu tenho a impressão de que a Anaí poderia ser uma xamã, um tipo, né, de xamã do povo guarani. Então, a importância das sereias, né, as sereias homéricas, está no canto, como nós vemos
em várias outras narrativas quando as mulheres começam a cantar, né? E isso, nós temos uma contrapartida já na cristianização, na Idade Média, né? Falando da Igreja Católica, que proibiu que as mulheres falassem e que cantassem nas igrejas. Isso deu aso à castração de meninos, né? E o surgimento dos castrados, os castrati, em italiano. Nos estados papais, as mulheres eram proibidas de se apresentar também nos palcos, então as vozes agudas foram substituídas por meninos castrados, quer dizer, a misoginia afetou os homens também, e os mais indefesos, que eram os meninos, né? Então, isso não afetou apenas as mulheres, é algo a se pensar. Bom, existem muitas tradições, no mundo árabe as mulheres também não podem, no mundo islâmico, não árabe só, no mundo islâmico, as mulheres também são impedidas de se manifestar nas mesquitas, né? E não podem cantar, né? Então, o medo de que a mulher cante e lance um feitiço, né, parece muito presente em diversas tradições. E agora nós continuamos. No canto quinto, para quem não conhece, né, os brasileiros sabem, essa figura, essa imagem é muito usada em memes, né? É uma cantora brasileira chamada Joelma, que iniciou a carreira e começou aí a fazer sucesso numa banda chamada Calypso. Então, como eu não tinha uma outra imagem de Calypso, eu trouxe a Joelma para dar um pouco de leveza, né, a essa exposição. No canto quinto, quando Ulisses passa pela ilha, o Gígia, né? Acho que é essa a pronúncia. É meio difícil pronunciar o Gígia, mas me parece que é o Gígia, que é a ilha de Calipso. Calipso, ela, em algumas tradições, em algumas versões, ela é dada como irmã de Circe, porque é filha dos mesmos pais, ela é uma filha de Perseide, né? E então ela também seria uma feiticeira, e ela é descrita como perigosa, né? Que é a Calipso de belas tranças e canora. Então ela também canta. Então nós podemos vislumbrar aí a ideia do canto encantatório. E agora o vídeo cobriu o meu texto, mas eu acho que eu sei de cor. Em grego, ainda bem que a professora Adriana está presente para me corrigir a pronúncia, por favor. Conto com isso, conto com isso. Em grego, né, a Serina, que é a sereia, né, seria a siren do inglês, né, que está associada ao som, porque nós temos sirene, né, sirene de fábrica, sirene de ambulância, sirene de carro de polícia, etc., né, que está ligado ao som. E isso volta a remeter ao canto, né? Outras donzelas das águas, nós temos ninfas, náiades, nós temos vários nomes, né, que são específicos dessas outras imagens de mulheres ligadas às águas. E nós temos a Nereida no mar, né, que é a nossa Nereida, é uma donzela da água, mas às vezes vem Górgona no meio, né? Aí eu já não vou por esse caminho. Mas no hebraico, né, eu tive a colaboração de uma colega da USP, do hebraico. Às vezes nós precisamos saber, fazer a pergunta de uma outra maneira, formular a pergunta de outra maneira. Se é tão importante, dentro do texto grego, o canto das sereias, e por que Ulisses enfatiza também que Calipso é a de belas tranças e Canora, e ela é ainda mais perigosa do que Circe, né? É tida como perigosa. O canto é importante, o som é importante, né?
Então, a pergunta que eu fiz para colegas que estudam e dão aulas de outras línguas, não foi como é a palavra sereia naquela outra língua, e sim como é a palavra canto, o substantivo canto, canção, né? Então, em hebraico, é shir, eu não sei se é shir ou ser também, próximo do árabe, que é canção, poema, e canto, canto substantivo, canto, né? Que não é quina, é o ato de cantar. Shirá, né? Que eu também não sei bem como se pronuncia, perdão. É o ato ou fato de estar cantando, né? Uma duração no tempo. Em árabe, felizmente eu recebi um áudio com a pronúncia, né? Ser, né? É o encantamento, é o ato de cantar enquanto prática mágica, é o encantamento. E ser alrina, que me parece muito mais próximo de sereia do que a palavra grega para corda, que eu acho que é seiren, né? É a magia do canto ou a magia feita por meio do canto, né? Então, por exemplo, eu não vou contradizer os estudiosos, né? Os helenistas que estudam isso, não é o meu estudo é o feminino, né? Ligado à vida, morte e transformações ou regeneração. Mas, por exemplo, o helenista espanhol, Carlos García Gual, né? Ele fala dessa etimologia tradicional de sereia ligada à corda, porque ela atrapa, porque ela prende o viajante, mas ela o atrai por meio do seu canto. Então, eu não estou aqui para discutir etimologia, não é o meu terreno, não quero invadir seara alheia, mas a minha pergunta foi voltada para o canto e eu encontrei palavras cuja sonoridade lembra muito também a palavra sereia, né? Sirene. Mas na cerâmica grega, como eu tinha falado antes, agora vieram as imagens, né? Nós temos as sereias também. Aqui me parece um pombo, né? Não dá para ver se elas têm garras. Eu precisaria de uma imagem melhor, mais próxima, né? Mas elas estão segurando instrumentos musicais. Então, provavelmente para os gregos, elas já tinham essa ligação com o canto e já tinham um aspecto de pássaros, se bem que Homero, no texto da Odisseia, não dá uma descrição física. O Garcia Gual, ele menciona numa conferência que ele deu na Fundación Juan March, né, de Madrid, ele fala sobre o suicídio das sereias. O Pierre Comelin, que era um religioso do final do século XVIII, ele menciona, né, que as sereias, havia uma profecia de que elas morreriam quando elas não conseguissem causar a morte de um navegante, de um viajante. Então, aí fica um pouco contraditório, porque no texto homérico, Ulisses ouviu e não morreu, né? Ele continuou a viagem, então elas deveriam ter morrido ali. Mas na viagem de Jasão com os argonautas, a voz de Orfeu, o canto de Orfeu, supera em beleza e encanto também, ele supera o canto das sereias. Também era uma oportunidade para que elas tivessem morrido, embora elas sejam imortais, elas são divinas sereias, né? E a justificativa para falar do suicídio das sereias, porque elas quereriam morrer, né? Parece estar em imagens como a deste vaso, em que a sereia está de cabeça para baixo, né? E eu vou ampliar um pouco a imagem.
Aqui elas já têm pés de aves de rapina, estão associadas à morte, né? Quem já viu aves de rapina dando o bote na presa, já viu esse mesmo padrão, né? O mergulho das aves de rapina. Então, essa conclusão de que seria uma sereia se suicidando, talvez seja a posterior. Eu vi uma referência numa nota de rodapé, infelizmente eu não tenho o autor, é um livro que eu devolvi para a biblioteca e não anotei. Me parece que é do século XIX, ela consta de uma tradução da Teogonia de 1832, está numa nota de rodapé, 1832. Não sei se estaria exatamente aí, tá? Eu preciso consultar quem sabe mais do que eu, né? Sobre o suicídio das sereias, né? Mas eu vejo aqui o bote de uma ave de rapina, né? Trabalhando, continuando esse trabalho com a iconografia do feminino. Eu vejo um bote, né? Mas também o texto homérico não diz que as sereias avançaram, que elas investiram contra o barco, né? O texto homérico não diz isso. Então, falando de aves de rapina e da ligação da mulher com asas, com aves, com serpentes e com água, uma das representações mais antigas, de mais ou menos 4.500 anos a 4.300 anos atrás, é um hino escrito pela sacerdotisa Eneduana em louvor a Ishtar, em que ela relata um episódio em que a deusa Ishtar encontrou uma árvore no rio Eufrates, cuidou da árvore, replantou. Na copa da árvore Rulupo, que é um tipo de árvore da vida, uma árvore sagrada, na copa da árvore Rulupo, o pássaro anzu, que é um pássaro mítico também para os sumérios, assírios e acádios, ele fez o seu ninho e colocou um filhote, né? No tronco da árvore Rulupo vivia Lilith, né? Lilito ou Lilido em assírio é um tipo de divindade associada à terra, uma deidade feminina associada à terra e à fertilidade, não só dos campos como dos animais. Então, é uma figura feminina associada à fertilidade, é uma Lilitu, né, que depois foi associada a Lame, a devoradora de criancinhas, um demônio, né, na tradição judaica. Né? Então, aqui tem o texto, eu não traduzi porque me interessava a imagem, né, com uma ave no topo, a Lilith no tronco, e nas raízes, uma serpente que não pode ser encantada. Né? The serpent who could not be charmed. Né? Ela não sofre efeito de encantamentos. Né? Depois essa árvore foi cortada, Lilith teve que ir embora, o pássaro anzu foi embora, mas nós temos esse mesmo tipo de representação, por exemplo, na Yggdrasil, né? Com a águia no topo e um dragão nas raízes. Né? Nós temos a árvore da vida, a árvore do conhecimento, em que a serpente seduziu Eva, né, para que comesse o fruto da árvore do conhecimento. Né? E nós temos também o dragão de 100 cabeças, de várias cabeças, esqueci o nome dele, que é filho de Equidna, que é uma mulher serpente também, oriental, no jardim de Hera, guardado pelas Hespérides. Nós temos essa mesma imagem da árvore com uma serpente nas raízes. Então, é assim que as imagens viajam, né? Junto com as narrativas. Então, a ideia
né, é de que, a partir desse relato sumério, dessa imagem, né, da árvore Rulupo, né, nós temos as deusas serpentes orientais, né? Então, essa é a deusa Nuwa, ou Nukwa, né, de uma das várias milhares de tradições chinesas. Ela pavimentou os caminhos do mundo celestial com as suas escamas de cristal, né? Eu comecei a minha pesquisa do feminino com um conto chamado A Montanha de Vidro, né, e várias montanhas de cristal, né? E ela sacrificou a deusa Nukwa na guerra entre o povo celestial e os demônios na Terra. Ela sacrificou seu corpo para reconstruir os palácios das moradas celestiais do imperador de Jade. E aqui uma figura interessantíssima que eu amo, eu acho maravilhosa. Existe um dos relatos num livro chamado Lendas das Montanhas do Kurdistão. O interessante é que não existe o Kurdistão enquanto território para o povo curdo, né? O povo curdo está espalhado mais ou menos no território de 4 países, entre eles a Turquia. Mas é muito importante essa figura aqui para a tradição turca também. É a Shamaran ou Shah Miran. Shah é rei. Não existia feminino para rei, porque só os homens podiam ocupar esse posto, né? Essa função. Então, é a rei, artigo feminino a, ela é a rei das serpentes, né? E ela tem toda a sabedoria do mundo e ela tem todas as curas para todas as doenças. Então, é mais uma serpente relacionada com a vida, não com a morte, né? E é interessante porque ela tem uma cabeça de serpente na cauda, o que nos remete a outras figuras, né? A própria Medusa, ela é incluída como na classificação de monstros ou híbridos, né? Ela poderia já ser serpente, né? Existe uma autora, ela é de São Salvador, chamada Jacinta Escudos. Ela tem um conto em que ela narra a morte de Medusa a partir da perspectiva da própria Medusa, né? E ela começa com a seguinte frase: eu já nasci serpente, né? Porque aqui nas Américas nós temos várias figuras femininas associadas à água e à vida. A mãe d'água, a Uiara, inclusive, ela acabou recebendo essa imagem de metade peixe, né? Mas as mães d'água são serpentes nos rios, né? Mas nós temos também na Grécia, né, Equidna, que se tornou a mãe de Cítes, né? Acho que Heródoto menciona que ela se tornou a avó do povo cita, porque ela deu à luz, além do dragão que guarda as árvores do Jardim de Hera, junto com as Hespérides, né? Ela deu à luz a 3 filhos de Hércules, né? O mais novo era Cites, que deu origem ao povo cita, mas é visto como um povo bárbaro, né? Os não gregos seriam bárbaros, eles estão de fora. Então, a ideia de que essas deusas serpentes do mundo oriental, seja mais para o lado da China, Japão, Coreia, ou mais para o sul, ou mais para o norte, né? Porque o próprio mundo, na tradição nórdica, né? na Escandinávia pré-cristã, é circundado, o mundo é circundado por uma serpente por fora, guardando a atmosfera, e uma por dentro, né? Então, ela também tem cauda de serpente, mas essas imagens são mais recentes. Essa é de
555. Né? Também é uma imagem de Echidna, né? Em que ela já é representada com uma dupla cauda. Né? Eu não consegui encontrar essa imagem com os pés, ou para ver se são duas cabeças de serpente ou caudas de peixes. Mas essa representação de Echidna já vem de uma outra imagem, que é a da Mixoparthenos. Né? Mixoparthenos é metade virgem, né? Que aqui ela é representada com uma dupla cauda, aparentemente de peixe, né? E já ligada à água. E essa é uma figura, eu fiquei surpresa, porque eu sempre pronunciei Potnia Theron, né? E aí eu resolvi procurar a pronúncia e eu vi Potnia Terni. Então, eu fiquei na dúvida, mas nós vamos encontrar como Potnia Theron, né? Se nós formos procurar, né? A Mixoparthenos, né? Ela é metade virgem, né? Que nos liga àquela ideia da deusa, da grande deusa do Paleolítico, que gerava a vida por partenogênese, né? A Mixoparthenos também é representada com uma dupla cauda de serpente, né? A Potnia Theron, ou Terni, eu não sei a pronúncia. Felizmente eu tenho uma grande colaboração, né? Que eu agradeço muito sempre. Se traduz, às vezes, como Senhora dos Animais, né? Mas é Senhora das Bestas, né? Porque são animais selvagens, não são os animais domesticados, né? Que novamente nos remete àquela ideia de algo selvagem, fora do ambiente urbano civilizado, né? Então, a Senhora das Bestas, Ártemis, né? O ano passado, na conferência sobre as donzelas que não se queriam casar, que eu falei da Virgem associada ao selvagem, né? Então, ao longo do Mediterrâneo, de ambos os lados, nós vemos figuras assim, com uma dupla cauda, ou terminando como uma cauda de peixe, ou com cabeças de serpente. E nós vemos também Chamarã, ali no meio, né, o território da Turquia, que antes era a Ásia Menor, Anatólia, né, o próximo ali do Oriente, no meio do caminho, né? E essa figura aqui é muito linda, é uma das minhas preferidas, porque ela é incluída na lista pelos estudiosos, historiadores, arqueólogos, antropólogos e tudo mais, historiadores da arte. Ela é incluída entre as Potnia Theron, ou Terni, né? Eu gosto de chamá-la de a Dama dos Cisnes, nem sei se são cisnes, mas eu gosto de chamá-la assim, que essa figura é conhecida como bronze carriacho, né? E ela está no Museu de Sevilha. Ela pertence à cultura tartésica. Tem duas localidades no sul de Portugal que integravam essa cultura tartésica, né? Então, ela está no Museu de Sevilha. Ela também é considerada uma senhora das bestas, senhora dos animais selvagens. Mas, ao invés de uma dupla cauda de peixe ou de serpente, para mim, é algo bastante enigmático que ela tenha duas aves. Podem ser cisnes, gansos, difícil definir bem, mas podem ser cisnes, e, de novo, associada à água, né, enquanto essencial para a vida, o líquido amniótico, atravessar líquidos após a morte, né? Então, nós vimos assim representações das sereias na antiguidade como aves de rapina associadas à morte. Na Odisseia, o que mata, as sereias não investem, elas não avançam, não atacam, não se descreve isso no texto homérico. Então, o que mata é a vaidade do herói, o desejo de
de ter um conhecimento supremo, né? A visão androcêntrica, também manifestada no canto de Orfeu, que vence em beleza o canto das sereias, na viagem dos Argonautas. E até aqui, não sei se alguém reparou, né? Não se falou porque as sereias penteiam os cabelos, né? Então, essa pergunta não foi respondida. Por que as sereias penteiam os cabelos? Em nenhuma das passagens anteriores, naquelas imagens, nós vimos cabelos. Aliás, as sereias na iconografia grega estão sempre muito bem penteadas, né? Então, de onde terá surgido essa imagem das sereias que invadem o barco? Já é uma pintura de 1909. A expressão de espanto dos homens foi interpretada pelo helenista espanhol Carlos García Agual como uma visão da mulher, da nova mulher que surge no século XIX, que invade os espaços masculinos quando ela resolve trabalhar fora. Invade, né? É um espaço que não pertence à mulher, é um espaço masculino. Então, há quem interprete como sendo uma invasão. O interessante é que a figura à direita de quem olha para a tela está completamente humana. Essa figura, vou tentar mostrar com o mouse, ela ainda está cercada com água, mas essa figura aqui, com a cabeça deitada, ela ainda está com a metade inferior do corpo de sereia, né? Então, essa imagem das sereias é uma imagem arquetípica até, né? Uma descrição muito difundida, né? E por que elas seriam sedutoras, né? O que tem a ver os cabelos? Isso nós vamos começar a ver na Idade Média. Eu precisaria reduzir minha tela, porque eu coloquei os comentários. Não sei, aparece para vocês o comentário da obra? Eu vou ter que reduzir, então, a minha tela. Só vemos a iluminura. Tá. Eu coloquei o título da obra, mas o que interessa é o seguinte, é Le Roman de Troyes, Le Roman de Troyes, que conta a história de Ulisses, mas como uma espécie de espelho de príncipes, né? Então, aqui nós vemos mixopartenos, mas chamadas de sereias, né? Que tentam seduzir Ulisses, né? Então, essa imagem de Ulisses vencendo as sereias é usada como uma metáfora para o homem virtuoso que se agarra a Cristo, como Ulisses se agarrou ao mastro do navio para resistir às tentações do mundo. Então, a partir dessa imagem, né, da tentação do mundo, a sereia virou tentadora. Ela é sedutora, né? E reparem que elas estão com os cabelos trançados. Então, é meio complicado imaginar as sereias penteando os cabelos. Isso é uma visão, dá para provar que é masculina, né? Porque as mulheres sabem como é complicado, difícil tentar pentear o cabelo depois de sair do mar, com o cabelo cheio de sal. Sair da água da piscina e pentear o cabelo sem um creme. Nós sabemos que passar o tempo penteando o cabelo pode ser até doloroso, né? Saindo do sal do mar, né? Então, é um pouquinho complicado. Aqui é estranho também, né? Me parece que são imagens baseadas na iconografia grega antiga, embora seja uma imagem medieval, porque elas têm pés palmados e estão na água, né? No meio aquático, mas com os instrumentos musicais e com os cabelos presos, num belo toucado, né?
Por que as sereias penteiam os cabelos? Aí, essa imagem está no bestiário, na biblioteca de Oxford, né, no manuscrito, eu esqueci o nome, eu tinha colocado embaixo, mas com a tela toda ocupada, eu não consigo ver. É a imagem de uma sereia incluída na seção Monstros e Híbridos, né? Eu tirei essa imagem do livro do Ignacio Malacheverria, é uma edição de 1989 chamada O Bestiário, em que ele faz um apanhado geral de todos os bestiários medievais, desde o Fisiólogos grego em diante. Essa imagem que está no manuscrito na biblioteca em Oxford mostra uma sereia com corpo de peixe, não muito sedutora, mas com o cabelo solto. Ela tem um peixe numa mão e um pente na outra. Né? É uma imagem medieval. Por que isso começou a ser considerado sedutor? O Georges Duby e o Jacques Le Goff, falando da condição da mulher, da situação da mulher na Idade Média, eles mencionam que pentear os cabelos era um ato íntimo que só poderia ser praticado no quarto porque era visto como um gesto erótico pelos homens. Né? Para as mulheres é algo muito prático. Algumas historiadoras da moda, que incrível, né? Elas dizem que as mulheres penteavam os cabelos e trançavam porque elas não lavavam com frequência. E elas colocavam toucas, lenços, véus, para que o cabelo não ficasse sujo. Então, é uma questão prática, né? Para manter os cabelos limpos, né? Então, essa visão do pentear o cabelo como um gesto erótico não deve ter partido das mulheres, né? Mas existe uma figura, né? Eu nem gosto de chamar de mitologia quando se trata de narrativas indígenas, porque para muitos povos são os relatos dos seus antepassados. Então, esse é o caso de Sedna, né? Eu gosto demais dessa narrativa. Ela contém vários elementos que nós vamos encontrar distribuídos, nem sempre vão estar juntos, mas distribuídos em várias narrativas ao redor do norte do globo, principalmente, né? Sedna é a grande senhora das águas, né? Do povo Inuit, né? Que era chamado de esquimó, mas esquimó é um termo ofensivo, extremamente ofensivo, né? Que nós não devemos mais usar. É o povo Inuit, o singular é Inuk, o plural é Inuit, que quer dizer exatamente isso, o povo. Né? A Sedna era uma donzela que não se queria casar, ao menos não com os homens do seu povo. Então, em algumas versões, o pai a obriga a se casar com o primeiro homem que aparece, que é um homem não humano, um homem mergulhão, que a leva embora, engana, e quando ela foge, ou quando o pai vai buscá-la, numa das versões, o pai mata o marido mergulhão, e os parentes do mergulhão vão vingar a morte do marido de Sedna, que o pai dela matou, perseguem o caiaque em que Sedna e o pai estão, e o bater das asas dos homens mergulhões causa uma tempestade no mar, o caiaque vira, e Sedna tenta se agarrar na borda, mas o pai fica com medo de morrer e diz a ela, é a você que eles querem, ou quando é o marido que persegue, é a você que ele quer. Corta os dedos de Sedna, para que ela não pudesse agarrar ao barco. E ela afunda, mas não morre. Ela sofre uma metamorfose. Metamorfose é só quando não há retorno para a forma anterior. Né? Ela adquire cauda de peixe e dos dedos cortados surgem todos os animais marinhos, focas, golfinhos, vários peixes, os mamíferos aquáticos em geral. Né? Ao criar vida a partir do seu próprio corpo,
prescindindo do masculino, agora a gente retoma o início dessa exposição, né, dessa nossa conversa, é a grande deusa da pré-história, capaz de gerar vida a partir do seu próprio corpo. Sedna, na tradição Inuit, ela gera vida a partir do seu próprio corpo, então ela não morre, ela se transforma em outra coisa, numa mulher não humana, que é a grande senhora das águas. E o que tem a ver os cabelos? Quando os homens praticam muitas maldades, quando eles violam tabus, e o principal tabu que não deve ser violado é caçar caçar e pescar mais do que o necessário para comer, né? Isso é um abuso. Então, Sedna recolhe os animais no fundo do oceano, né? E quanto maior o número de maldades que os homens praticarem, mais o cabelo dela fica coberto de lodo, o lodo dos pecados humanos, das maldades humanas. E aí ela recolhe os animais e o povo passa fome. Então é necessário que o xamã vá até a casa de Sedna. Eu acharia interessante se ele tivesse que mergulhar no oceano gelado, né? Mas é por meio de um transe, em que ele pode cantar, inclusive. Ele tem que ir até a morada de Sedna, no fundo do oceano, pentear os cabelos dela para remover as maldades dos homens, né, que aderem ao cabelo dela como lodo, pentear o cabelo dela embaixo d'água, trançar o cabelo, porque isso a acalma. É isso que vai apaziguar Sedna. Então, é da essência de Sedna ter os cabelos penteados, né? Porque ela já não pode mais fazê-lo, ela não tem mais os dedos, né? Existem versões em que os pretendentes rejeitados é que matam Sedna e cortam os dedos dela, né? Mas, de qualquer maneira, são os homens humanos, não os homens não humanos que a matam. O mergulhão não a mata, ele a engana, mas não é ele que a mata. E tem uma imagem de Sedna, é essa, né? Com os animais saindo dos dedos dela. Essa é uma ilustração já recente. Nessa outra ilustração, Sedna está com o marido cachorro, que pode ter morrido também no ataque, né? É um homem cachorro, não um homem humano, é um homem não humano, com o qual ela vai embora para fugir dos pretendentes humanos, e os pretendentes humanos a matam. Então, o que a gente vê das sereias na Idade Média, né, são alterações de forma. As sereias, propriamente, elas não sofrem metamorfoses, elas já são diferentes, né? E segundo o imaginário cristão, né, elas adquirem outras características, né? De tentadoras, de serem vaidosas. O pentear o cabelo é visto como típico da vaidade feminina, né? É aquela ideia de que a mulher é tipicamente vaidosa, né? Uma ideia assim, bastante disseminada, infelizmente. E a ideia da sedução carnal, coisa que nós vimos que Homero não faz, ele não descreve as sereias, né? E é algo a ser evitado pelo homem virtuoso, e algo que eu já disse sobre os bestiários medievais, fazendo uma síntese, elas são incluídas na categoria de monstros ou seres híbridos, então elas não merecem piedade, elas são monstros, né? Então, outras figuras das águas que não têm corpo de peixe, só vou mencionar porque acho que nós estamos passando um pouco do horário, creio, né? São as russalcas, né? Que são seres femininos das águas da tradição eslava, né? E não existe uma só russalca, são várias russalcas ligadas às fontes, riachos, né? Não necessariamente águas paradas, são várias outras figuras.
E aí nós chegamos, né, à sereiazinha do Andersen. Então, como que as sereias fizeram toda essa trajetória até chegar naquela figura triste, solitária, que depende de um homem para se tornar humana, ela depende do amor de um homem para se tornar humana, e ela sonha em ter uma alma imortal, né? Ela já é imortal. As sereias, ah, ninfas, náiades, nereidas, todas essas mulheres não humanas, né? Ah, eu acho que eu não vou ter tempo de explicar por que eu não trabalho com o conceito de sobrenatural, mas é o que se tem no século XIX, essa ideia de seres sobrenaturais. No animismo, segundo a perspectiva de Irving Hallowell, tudo é natural, né? Todos são pessoas, algumas dessas pessoas são humanas e todo o resto é de pessoas não humanas, né? Então, nós temos assim, várias obras, né, inclusive o próprio Balé Gisele, né, que se baseia nessa figura triste da mulher que é enganada, morre e se transforma num ser não humano. Ela se transforma numa viri, né? Então, nós temos no século XIX essa ideia, né, da mulher que quer se tornar humana e adquirir uma alma imortal. A ideia de se tornar humana ou de voltar à forma humana quando a mulher a possuía está bastante disseminada na literatura oral, né? Existem muitos contos, muitas histórias, inclusive de mouras transformadas em serpentes, né? Eu agradeço ao professor Dias Marques por um artigo que ele me enviou. Estou aguardando comprar o livro. Acho que já foi o lançamento, depois a gente pode conversar. Estou fazendo um merchandising gratuito, né? Mas, assim, a ideia de voltar a ser humana, algumas dessas mulheres não eram humanas, né? Nós vimos naquelas tradições orientais que elas já não eram mulheres humanas, né? Então, houve uma série de transformações já ao longo de toda a Idade Média, né? Nessa ideia de que a mulher era humana e foi encantada, né? Então, são tema e variações, né? Como existe também na música, mas não necessariamente. Agora, a sereiazinha do Andersen, eu só vou mencionar agora um comentário num artigo de um crítico estadunidense, que é o Richard Norton, ele é um crítico literário, estudando traduzindo as cartas particulares do Andersen, ele diz ter encontrado uma delas endereçada ao melhor amigo do Andersen, né, em que o Andersen confessa o seu amor pelo amigo. O amigo não corresponde, mas também não corta relações nem nada, né? Mas nessa carta em que ele declara o seu amor ao melhor amigo, né, Edvard Collin, ele diz que ele mesmo é a sereiazinha do conto, né? Que sofre horrores para poder se transformar numa mulher, porque não é uma mulher, né? Sofre uma mutilação, porque as pernas sangram, ela dança como se estivesse sendo cortada por 1000 navalhas, né? E ela fica muda. É a ideia de não pertencimento ao mundo humano, ao mundo, não só ao mundo do príncipe, mas ao mundo humano. E a mudez, né? Não só nessa carta, eu li só um trechinho traduzido para o inglês, o Andersen diz que tudo bem, né, isso na correspondência entre eles, que o assunto deve ser emudecido, que não deve ser comentado,
né? Então, a mudez da sereiazinha era aquilo que ele mesmo não ousava dizer. Isso é o que está no artigo do Richard Norton, né? O que se pode entender a partir do texto do Andersen, né? É o silenciamento também da mulher, né? Que não pertence ao mundo masculino, né? E é aí que nós chegamos nessas imagens que na ópera Russalka, que é muito próximo da sereiazinha, mas ela mata o príncipe. A ópera Russalka do Dvorak. O libreto está em tcheco, né? A Russalka mata o príncipe, ela dá o beijo da morte no príncipe, né? Porque ela ficou no meio termo entre a vida e a morte, ela não ia conseguir morrer, porque ela não conseguiu uma alma, não conseguiu se tornar humana, e o príncipe está encantado, ele não consegue mais viver, né? Ele vive em desespero e ele pede para morrer. E ela concede o desejo dele, né? E a novela Ondine, do Friedrich de la Motte Fouquet, que a Teolinda Gerson tem um artigo lindo sobre a Ondine do Lamotte Fouquet. E é isso, né? As sereias penteando os cabelos, eu vejo assim, essa imagem pertence a Sedna, é da essência da figura de Sedna ter os cabelos penteados. Mas a Mari ou Imari da tradição basca, né? Aliás, eu tenho que chamar de Euskal-Herria, né? Que País Basco é como nós chamamos, mas eles preferem chamar a terra deles de Euskal-Herria. Mari, ela também penteia os longos cabelos. Então, só para finalizar, algumas culturas exigem que as mulheres solteiras, né, andem com os cabelos soltos. Elas só podem trançar os cabelos depois de casadas. No mundo russo, mais especificamente, não saberia dizer o mundo eslavo em geral, mas no mundo russo especificamente, a mulher solteira usa uma trança, a mulher casada passa a usar duas. Então, são costumes locais, né, relacionados com cabelos, né? Mas dentro dessas narrativas relacionadas com a oralidade, a personagem que tem como elemento intrínseco da sua construção o ter os cabelos penteados, que talvez pode ter passado para outros povos, na oralidade tudo se difunde, é uma maravilha, né? Significa que ela está viva, né? Mas a figura realmente que penteia os cabelos, é essencial isso, para acalmar Sedna, é ter os cabelos penteados, né? Mas a viagem dessa figura, né, ao longo do tempo, derivou nessa imagem da sereia penteando os cabelos, né? Eu vou encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar em tão boa companhia, né? A oportunidade de falar no ciclo Vozes da Primavera, no Centro de Estudos Ataíde Oliveira, na pessoa do seu coordenador, o professor Dias Marques, e muito obrigada pela paciência, eu acho que eu passei de 1 hora desta vez, e espero ter contribuído com uma parcela, né, da iconografia feminina com a qual eu tenho trabalhado. Agradeço imensamente e aqui eu me despeço agradecendo também a paciência e a presença de todos. Muito obrigada. Ora, muito obrigado, Terezinha, por esta conferência tão interessante sobre estas várias maneiras, enfim, de aparecerem as sereias. Vi que no fim
aparecia ali a Salomé, não era? Exatamente, a Salomé apareceu. Olá, olá, desculpa Olá, o Salomé. atraso, não consegui, mas ainda apanhei aqui uma Mas parte aquela muito imagem interessante. final eras tu, não eras, Salomé? A imagem final que apareceu, eras tu com a cabeça do João Batista. Com o João Batista, Mas, se calhar. É que eu Eu não sempre... tenho muito boa fama. É porque eu sempre termino com aquela imagem, porque eu digo assim que fala-se muito, né? Inclusive no Corão está escrito que as mulheres nasceram para servir aos homens porque Deus os preferiu a elas, né? Então, se as mulheres têm que servir os homens, que seja numa bandeja ao estilo Salomé. Por isso que eu sempre uso aquela imagem, porque eu gosto demais dela, né? A mulher nasceu para servir aos homens, aquela bandeja. Mas é por isso que eu deixo a Salomé. é uma coincidência ver uma Salomé aqui agora. Nossa, eu gosto demais, né? Mas é que eu achei que eu tinha passei muito do horário, né? Passei bastante. Sim, mas não, penso que não houve problema já. Este ano, esta é só a segunda conferência, portanto ainda não temos uma média, digamos, mas no ano passado houve várias pessoas que falaram mais de 2 horas. Portanto, isto é, sessões que demoraram mais de 2 horas. As pessoas às vezes falavam 1 hora e meia e depois havia meia hora, enfim, a conversar. Eu não sei se querem fazer algumas perguntas à Terezinha. Eu quero agradecer à Terezinha, peço desculpa, cheguei um bocadinho atrasada, mas não tinha possibilidade de vir antes, mas gosto sempre de ouvir destes complementos culturais, porque isto só mostra a ligação entre as várias culturas e, portanto, no fundo é tudo muito diferente. As percepções são semelhantes nas várias culturas, depois a forma de expressar que vai variando, não é? Mas as mulheres passaram pelo mesmo em todas as culturas e esse silenciamento e essa exigência de pentear os cabelos, essa visão masculina, porque ainda por cima, na parte das visões são visões masculinas, portanto o que é normal é como as mulheres são vistas pelos homens e não como as mulheres são representadas por si próprias, portanto é muito normal que nós vamos perpetuando todas estas coisas, porque também nos é devolvida essa imagem e nós muitas vezes temos que corresponder a essa imagem, porque é assim que nós nos sentiremos integradas, porque é assim que nós nos sentiremos, no fundo, essa ideia de que a mulher sem o homem não está completa, e portanto não. Mas por outro lado é curioso, porque ela sofre imenso para ficar com o homem, no caso da Anderson, não é? Portanto, há todo um grande sofrimento para que isso aconteça, não é? De qualquer maneira, tudo isso são formas metafóricas de expressão, e felizmente muitos homens souberam expressar bem a vivência das mulheres, mesmo que o fizessem às vezes com ironia, como tu lembrava outra vez, comédias de Aristófanes, na verdade ele representava a realidade feminina. E isso é muito interessante, porque são homens a falar, são homens a escrever, mas elas estão lá representadas. Não é? Elas, nós. E mudamos muito pouco. Eu comecei a ler, né? Porque como eu estou fazendo doutorado, eu como, bebo, respiro, durmo doutorado. Eu sonho com isso. Eu devia dizer que eu tenho pesadelos, mas não, eu sonho porque é algo que eu amo de paixão, né? E eu tenho trabalhado com o humano e o não humano, com essa perspectiva animista e tal. Mas eu comecei a ler, não vou conseguir terminar, as rãs, né? Eu tenho bastante interesse e eu ando meio defasada com o grego, primeiro porque eu dependo de traduções, né? E é algo que eu falei no começo, né? Aliás, nós começamos um pouco atrasados também. Não perdi muito, se calhar. Não perdeu muita coisa, não, porque eu também precisei fazer uma cópia do meu PowerPoint, porque ele travou, os slides não rodavam, né? Então, eu precisei fazer uma cópia de última hora, jogar nas apresentações do Google para poder apresentar, né?
Está travando tudo. Eu digo que eu tenho um Windows 11, não é o Windows, é um Windows, porque travou meu computador inteiro, está muito, muito ruim. Mas, assim, tem várias outras histórias, né, mas são derivações, não são propriamente de sereias, então eu deixei de fora, né? A história de Sedna, ela eu acho, né? Eu sou suspeita, eu sou apaixonada por essa narrativa, né? Inclusive porque eu acabei descobrindo povos indígenas que criavam cachorros para aproveitar a lã, né? Para tecer, porque deixavam os tecidos de lã mais macios, né? Os pelos de cachorro desses que eram as mulheres que faziam isso. Então, é um povo... Bom, o povo Inuit depende daqueles cães fortes, né? Malamutes, o husky, na Sibéria, né? Para puxar trenós. Dependiam, né? Hoje eles têm veículos, né? Mas o cachorro sempre foi muito importante. E no extremo sul da América do Sul, o povo Iagã fazia a mesma coisa, e eram as mulheres, né? Então, histórias das mulheres com lobos, eu encontrei uma que, para mim, é a Chapeuzinho Vermelho, né? Que é a mulher jovem que vai embora com um lobo, e os irmãos dela resolvem caçar esse lobo. Então, tem isso numa das versões de Sedna. Claro que na oralidade os motivos se entrelaçam, as funções que o próprio define, né, na sua... Não é só morfologia, ele faz a morfossintaxe completa, né, do conto maravilhoso. Podem se alterar, podem ser intercambiáveis, tudo isso acontece na oralidade. É essa a beleza e a riqueza da oralidade, né? Então, não é assim, essa história é melhor do que as outras. Não, nós trabalhamos com aquilo que nos é apresentado, né? Mas eu vejo esses elementos dos irmãos, né, dos parentes que matam o lobo. Eu fui pesquisar canídeos na América do Sul, porque eu só encontrava o lobo-guará, que é endêmico aqui no Brasil, né? Aí eu fui descobrir uma espécie extinta, que é o lobo das Malvinas ou das Falklands, ou raposa das Malvinas ou das Falklands, para os argentinos é Malvinas, para os ingleses é Falklands, que eram criados pelas mulheres Iagã. Não era matilha, né? Era um rebanho, porque eles eram cuidados como um rebanho de ovelhas para ser aproveitada a lã. E isso eu encontrei no extremo norte da América do Norte, para o lado do Pacífico, e o povo Iagã, bem lá no sul da Patagônia. Patagônia já é extremo sul, né? Mais abaixo é um lugar gelado, né? Um detalhe das sereias. Tem sereias Iagã também, porque as mulheres mergulhavam nuas, né? O polo antártico, ele é mais gelado do que o ártico, e elas mergulhavam nuas. Bom, não dá para mergulhar de roupa, porque senão afunda, morre afogada, né, com o peso. Mas elas iam buscar mariscos, e tem isso no Japão também. São as ama, que traduzindo é mermaid, as mulheres das águas. Porque a Ningyo, a sereia japonesa é a Ningyo. É um ser horrendo, mas cuja carne, se algum dia alguém conseguir pescar uma Ningyo, ela pode garantir, no mínimo, a longevidade, né? Mas em outras narrativas é a imortalidade. Pesquisar, pede receberás, e a oralidade está pronta para nos surpreender sempre. Obrigada. Eu que agradeço, nossa, imagina. E continuo falando, se Já deixar. agora queria acrescentar só uma coisinha. Normalmente não se costuma falar nisso, não é um pormenor muito comum. Mas há lendas de Mouras Encantadas, daquelas Mouras Encantadas, portanto, que aparecem aos homens,
em que elas são vistas penteando os cabelos com um pente, normalmente um pente de ouro, e depois há alguém, elas, por qualquer motivo, saem e deixam o pente em cima de uma rocha, e depois há um ser humano que rouba o pente e, portanto, digamos que aparece essa, essa ligação, não é? Esse pormenor que normalmente aparece ligado às lendas das sereias que querem atrair os homens, não é? Aparecem também, esse pormenor aparece também. Eu conheço algumas versões, em Portugal não conheço, mas conheço algumas versões galegas em que aparece o pormenor delas serem vistas, as sereias serem, as mouras encantadas Mouras. serem vistas em cima de um rochedo enquanto penteiam o cabelo. Como eu disse, né, de Euskal Herria, que a gente chamava de País Basco, né, a figura maior, né, eu resisto muito a chamar de deusas, né, que a gente não sabe a antiguidade, isso implicaria uma religião, religião implica uma organização vertical, a exemplo da sociedade, a intermediação, né, de sacerdotes, o divino fora do nosso plano, e o feminino, representado por aquilo que eu comecei falando da Maria Gimbutas, né? A grande deusa do Paleolítico e do Mesolítico, ela está nesse nosso mundo, não é a divindade. Mas a Mari basca, ela também penteia o cabelo e é da natureza dela sair de uma caverna para pentear os cabelos, né? Então, a gente não tem como saber a antiguidade, quando chegou a uma determinada narrativa, né? Mas a narrativa de Sedna, ela é muito antiga, né? E não é, relacionada, assim, ela não quer um homem humano, ao contrário das sereias, ou mesmo das mouras que querem se tornar humanas, ou querem voltar a ser humanos porque são mouras encantadas, né? A Sedna, ela não quer se casar com um homem humano, né? Por isso eu acho que ela é uma figura tão distinta de várias outras figuras femininas que nós encontramos nas narrativas de transmissão oral. Eu falo de transmissão oral, porque às vezes é uma narrativa literária que passa para a oralidade e se dissemina, vai ganhando outras formas, né? É a beleza da oralidade. Mas a Sedna, ela não queria um homem humano, né? Assim como essa figura feminina sem nome, né, da oralidade, Yagã, de extremo sul das Américas, ela queria um homem não humano. Ela estava de namoro já com um homem lobo e fugiu com ele, né? E aí os irmãos caçaram e comeram o marido dela, né? Então, são tradições aí diferentes, né? Agora, Terezinha, vou só as dons... despedir-me que eu vou ter que sair, está bem? Peço desculpa. Não sei se isto fica gravado depois, Salomé. Isto fica disponível. Fica gravado. Pronto, eu depois acompanharei o resto da conversa. Peço desculpa, vou ter mesmo que sair. Um grande beijinho, Terezinha. Muito Imagina. obrigada, muito Não, obrigada. daqui a pouco é hora de jantar, a gente senta Quase. aqui e continua conversando. Que Muito isso? obrigada, muito obrigada. Eu Obrigada, que José Joaquim. agradeço. Também agradeço ao centro, que tem sempre estas palestras muito boas. Eu, na semana passada, não pude assistir e nem sempre vou conseguir. Não, agora consegui, porque enfim, consegui ter chegado a casa mais cedo. Mas pronto, é sempre um prazer, porque Salomé também está sempre disponível, que a biblioteca desta universidade é sempre um espaço acolhedor das iniciativas
que os professores têm e é muito bom estar a ouvir estes trabalhos que vão sendo desenvolvidos deste lado e desse lado do Atlântico. Muito obrigada, Terezinha, então. Eu que Beijinho. agradeço a presença. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Bom, se calhar, já não me recordo muito bem onde é que tu estavas, Terezinha, quando a Adriana disse que ia sair, já não me recordo se tinhas um fio de querias terminar. Não, já estou na conclusão mesmo dessa ideia. A gente não tem nunca como saber onde surgiu, quando surgiu, apesar de que existe uma proposta de aplicação do método filogenético, né? Eu acho muito interessante, porque é um cruzamento de dados de achados arqueológicos, dados antropológicos e linguísticos, né? Mas eu vejo assim alguns problemas, né? Para localizar, por exemplo, a antiguidade de uma narrativa, né? No artigo que eu li, inclusive, uma das autoras é portuguesa, eu acho interessantíssimo esse método. Só que o que eles fazem em equipe com computadores, eu faço sozinha na ponta do lápis, é um pouco mais difícil, eles devem obter resultados melhores. Mas, por exemplo, eles lidam com o conto do O Ferreiro que Enganou o Diabo. Né? Então, eles vão procurar quando surgiu no território onde se encontra aquele determinado conto tipo, porque eles se valem do catálogo ATU. Então, onde existe aquele determinado conto tipo, quando surgiu a metalurgia para que pudesse existir o ferreiro. Então, essa equipe chegou até 5.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes do presente, alguma coisa assim, por causa do ferreiro. É um problema com a linguística, né? Talvez pudessem ser acrescentados ou modificados alguns dados nessa metodologia aí de pesquisa, que, por exemplo, você tem o homem humano que engana o homem não humano, você tem o Askeladden que engana o Troll, né? E é o mesmo princípio desse conto tipo, o homem humano que engana, que consegue escapar do inferno. O Askeladden escapa da casa na montanha, na caverna do Troll. É por isso que é difícil a gente lidar com caverna pente, tá penteando o cabelo ou não. Desculpem. Porque é a casa do Troll na floresta, é a caverna do Troll dentro da montanha. Quem conta um conto aumenta um ponto, mas essas diferenças podem nos dar pistas, assim, questão da geografia, em relação àquela dada versão, sempre nós temos elementos ali de pesquisa, né, que chamam a atenção. Por isso que eu não quero dizer eu discordo do Prop, porque quem sou eu na fila do pão para discordar do Prop, né? Ele diz, importante é a ação e não quem a pratica, né? É diferente quando é o homem, quando é a mulher. Por exemplo, em Um Urso Branco, a moça vai atrás, é a busca do marido perdido, né? A moça passa por 3 montanhas, em cada montanha há uma mulher, são 3 mulheres irmãs, cada uma mora numa montanha, elas estão esperando pela moça para entregar um objeto mágico, o que quer que seja, um cavalo que vai ajudá-la na busca e assim por diante. Já no O Companheiro, né? Aqui eu me referi agora já é vídeo do ano passado, né? Mas na nossa conversa do ano passado, do rapaz que sonha com uma princesa, né? E vai atrás dela, ele vai casar com ela, só que ela não sabe disso, né? E para conseguir chegar até ela, ele tem a ajuda do morto agradecido. Eles passam por 3 montanhas, em cada uma das montanhas há uma mulher, as 3 mulheres em cada montanha, as 3 mulheres são irmãs, mas o morto agradecido, eu sempre lembro da banda de rock Grateful Dead, quando eu vejo esse motivo, o auxiliar mágico,
Em cada montanha, o morto, ele pratica uma violência contra a mulher que mora na montanha. Né? É só a base de violência, ele bate, ameaça matar, é a base de ameaça, de violência. Né? E enquanto o morto está ali ameaçando, amarrando a mulher, o herói, olha só que injusto chamá-lo de herói, o herói rouba o objeto mágico que ela não quer entregar. Então, enquanto numa narrativa a personagem feminina é aguardada pelas 3 mulheres da montanha, né, na outra narrativa a personagem masculina precisa roubar, né, mediante ameaça, o objeto mágico que as mulheres não querem entregar para ele. Então, nós precisamos lidar com essas diferenças, não é fácil lidar com isso, com os porquês, né? Por que as sereias penteiam os cabelos? Para eles ficarem limpos, mas eu recomendo um creminho, né, para não machucar, não embaraçar, porque sal no cabelo é terrível, né? Mas é isso. Né? Então, concluindo aí com as montanhas, nunca se sabe, nas cavernas, nunca se sabe como que elas ganharam pentes, as mouras, né, que penteiam os cabelos, como elas ganharam pentes. Não sei, mas as sereias homéricas, elas já apareciam com o cabelo penteado, porque com aquelas asinhas elas também não iam conseguir pentear os cabelos daquele jeito bonito que aparece nas imagens. Né? É isso. Pelo menos eu terminei com bom humor. Um sábado, né? E é isso. De novo, eu queria agradecer muito a oportunidade. Ora, nós é que agradecemos à Terezinha e às pessoas que aqui estiveram para ouvir hoje a Terezinha. E queria, antes de terminar, dizer que a próxima conversa vai ser no próximo sábado, às 15 horas, e que nela Rui Brazão vai falar da tradição adivinhística algarvia à noção de adivinha. E pronto, ficamos por aqui. E mais uma vez, muito obrigado a todos. E agora que posso agradecer aqui em pessoa, agradecer também à doutora Salomé Horta pela colaboração que a Biblioteca da Universidade do Algarve nos deu mais uma vez este ano. E agradecer à Terezinha bom, e cá estaremos então no próximo sábado. Este vídeo, iremos também pôr esta gravação no YouTube, no canal do Centro de Estudos Até de Oliveira. Muito obrigado e até para a semana. Até a semana. Muito obrigada. Até para Boa a tarde e semana. bom sábado.